Toma, na tua cara, romance, amor, aceitação. Isso daqui é uma das piores coisas que eu já li. E aí eu falei, tem coisa aqui, tá? Alguém está cozinhando. Eu, na verdade, eu não sou só um vilão, eu sou um reptiliano. Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Primeiro de tudo, tenho que fazer aqui um esclarecimento. Eu estava preparando um tema onde eu li uma dissertação de mestrado inteira, mas não deu certo. E aí eu falei, e agora? O que a gente faz, né? Aí eu recorri ao que eu recorro quando eu não tenho tema, que é falar o quê? De anime, de novo. Ou seja, vai ser o quarto vídeo falando de anime, o quarto vídeo falando de mangá. Nossa, mas o Arthur é um otaku fedido. Não sou fedido e também não sou tão otaku. Mas eu não posso fazer nada, porque o que sobrou pro Betinha não é nada, não é mesmo? E aí, eu podia ter me preparado um pouquinho melhor, mas aí eu tava muito corrido com o trabalho e muitas coisas acabaram aparecendo na minha vida que tiraram minha atenção e eu não consegui focar exatamente na pesquisa. Mas tirado isso da frente, hoje a gente vai falar do mangá chamado Vida Corporativa e Vida Privada. Esse é o nome do mangá, é um nome terrível, mas a história é sobre um assalariado que trabalha no escritório e a superior dele, e eles não se gostam. E esse é o negócio, tipo, ele não trabalha 100% bem e ela é meio, tipo, bruta demais com ele. E fora da vida profissional, eles têm hobbies que destoam um pouco da personalidade deles. Vai pra uma vibe lolita na vida privada, fora do escritório, vai pra uma vibe punk na vida privada, fora do escritório. Mas o que me interessou pra esse mangá é que o cara é a lolita e a menina é o punk. E aí eu falei, tem coisa aqui, tá? Tem coisa. Alguém está cozinhando. Qual é a história desse mangá? Tem esse rapaz, ele é o Amata no trabalho, mas quando ele se veste de lolita, ele usa o pseudônimo de Kanade. E em um dia no centro, né, no dia de folga deles, eles se cruzaram, cada um vestindo as suas roupas de dia de folga. E eles não se reconheceram. Ambos se acharam muito atraentes. E isso ficou na cabeça deles no trabalho. Tipo, nossa, que pessoa atraente que eu cruzei outro dia, né? Pá, não sei o quê. Legal. Mas aí, na próxima folga, eles se esbarram de novo. E acontece que a menina, a Hanku, ela acaba rasgando a roupa do Kanade. Ela fica, tipo, super preocupada. Tipo, pô, desculpa, pelo amor de Deus, não. Vamos arrumar, eu pago e tal. E eles trocam contatos pra, tipo, ver como é que vai arrumar o vestido dele, que é muito caro. Aí começa a parte que eu comecei a ficar preso pela história, né? Que é o quê? É todo aquele momento que quem já se apaixonou perdidamente sabe. E aí fica mostrando as mensagens e fica pensando, puta, será que eu deveria ter falado tal coisa? Ah, ele respondeu. E aí, você, quando você vê, você tá sorrindo, olhando pro celular. E isso me passa uma realidade tão grande. Eu me senti representado, porque hoje, quando a gente conhece alguém, é assim, né? Você vai mandar uma mensagem, não sabe se a pessoa vai entender direito, e por aí vai. Eles marcam um encontro pra arrumar o vestido, né? E aí tem todo aquele momento pré-encontro deles nervosos, deles tipo, mano, vou me arrumar, que roupa será que eu uso, o que eu faço? E é muito palpável a tensão que tá acontecendo. E ainda mais no caso do Kanade, né? Porque ele tá vestido de mulher. Então, assim, ele tá desesperado. Ele fala, né? Agora eu não sei como vai fazer. Durante o relacionamento deles, né? Tipo, essa construção, a gente vê que a Hanku, ela automaticamente protege o Kanade sem nem pensar. Então, quando tem uns caras esquisitos tirando foto dele, ela vai lá e intervém. Quando eles estão no metrô e entra um monte de cara, ela vai lá e, tipo, protege ele pra, tipo, não rasgar o vestido. Ela fecha a janela do ônibus pra, tipo, quando ela tá dormindo. E esse tipo de coisinhas que vão criando essa vibe de romance no ar. E você quer que aqueles dois fiquem juntos, né? E você vai falando, ai, como eles são fofinhos. Eles têm, tipo, vidas tão distantes uma da outra. E aí você vai torcendo por esse casal, você vai ficando preso, imerso nessa realidade fantástica. E pelo mangá, como ele vai sendo construído, você vai comprando que eles
não se conhecem no trabalho, mas estão saindo. E a graça é isso, tipo, chega no trabalho e, tipo, ela é a chefe dele, pô, você fez tal coisa? Ele, não fiz, o quê? Mas tudo, atrasem tudo, não sei o quê. E ela já tem esse estigma no trabalho, que é tipo, pô, ó essa mina de novo, ela nunca socializa com ninguém, ela é grossa com todo mundo. E eu acho que o autor aqui, ele tem todo o negócio do tipo, não importa o que ela faça, como ela é mulher, ela sempre vai ser mal vista no trabalho. Se ela for legal demais, aí é porque ela tá se fazendo. Se ela for, tipo, hiper profissional, é porque ela é chata. O Kanade, por outro lado, ele é muito introvertido. Ele é muito inseguro, justamente porque ele tem esse hobby de crossdresser, né? E, obviamente, isso foi um problema na vida dele, porque, tipo, na história dele, deixa claro que, tipo, ele não tem amigos, ele não fala mais com a família. Tipo, esse hobby é uma coisa que afastou todo mundo de perto dele. Então, é uma pessoa sozinha. Então, tipo, tá saindo com a Hanku é um refúgio muito bom pra ele. Mas até então, ele acha que a Hanku é o Hanku. Ele acha que é um homem. E a Hanku acha que é uma mulher. Então, assim, eles se apaixonam pelo gênero oposto um do outro. E aí você fica assim, pô, isso aí não tem como dar certo, né? Mas eu acho que a graça é essa deles irem, tipo, tentando e aprendendo e fazendo as coisas acontecerem. Mas e aí? Pra onde vai? Só fica nisso? Eles só ficam saindo e trabalhando junto? Então, aqui, se você não quer spoilers, eu recomendo que pule alguns minutinhos. Mas se você quiser continuar, fica à vontade, eu vou acabar descrevendo o plot twist principal da história agora. E agora, pros meus companheiros aqui de canal, eu sinto muito, vocês não têm essa escolha. Óbvio que em algum momento, tipo, existe um embate dele ter que avisar que ele não é mulher. Isso acontece no primeiro momento porque a Hanku precisa usar o banheiro e fala, você quer ir junto? E ele... merda, é verdade, né? Ela acha que eu sou mulher. E aí, nesse momento, ele percebe que é ela e não ele, né? E ele fica, não sei também o gênero dessa pessoa e tal. E guarda essa informação. E quando eles estão no outfit CLT, eles estão indo pro trabalho, se encontram na rua e eles se veem, tipo, na rua e a Hanku tá brincando com um gatinho. E chama esse gatinho de Mitsu-chan. E ele fala, que legal, tal, eu faço carinho nela de vez em quando aqui também. Bacana. Na volta de um dos encontros, a Hanku chama a mesma gatinha de Mitsu-chan. E é aí que o Kanade percebe. É ela! E aí... pô, o que você faz nessa hora, né? Ele fez o que todo mundo no lugar faria, que é... desculpa, eu tenho que ir pra outro lugar. E saiu correndo. O padrão de comunicação das obras asiáticas. Exatamente. Ele percebe que a Ki-san, que é como ele chama a pessoa punk com quem ele tá saindo nos finais de semana, é a Hanku-san do trabalho dele. E ele fica meio da cabeça, tipo, pô, o que eu faço? Não sei o quê. E aí a gente tem uma cena incrível deles brincando com um gatinho. E ele chama ela pelo nome que ele costuma chamar a personalidade punk dela, né? De Aki-san. Então ele já deixou claro que ele sabe, né? Tipo, ó, percebi um negócio aqui. E aí o autor, ele é maldoso nessa hora, tá? Porque cada página são quadros muito longos e muito bonitos. E é bem novelinha mesmo. E você fica tipo, ai meu Deus, eu sempre espero a música do final da Avenida Brasil nesse momento, assim. E isso é o final de um capítulo, sabe? Tipo, a gente teve que esperar, tipo, semanas até vir um outro. Você fica, caraca, que isso? E aí, a resposta dela a isso é que ela já sabia. Caraca. Ela já sabia de tudo. E aí, ele, em desespero, né, quebrou. O mundo dele quebrou. E ele fica, pô... ela vai contar pra galera do trabalho, mano, não sei o que, pelo amor de Deus. Ele agradece, né, tipo, pelo menos eu não tenho que me explicar, né, se ela já sabe, eu passo menos essa vergonha. Mas aí, né, você vê que o homem está quebrado, né, e aí a resposta dela, ela agacha na frente dele e fala, e pra onde a gente vai sair na nossa folga agora? Toma, na tua cara, romance, amor, aceitação. E eles marcam mais um encontro e começa um relacionamento muito mais complexo agora, com ela sabendo que ele é o cara do trabalho, ele sabendo que ela é a mina do trampo, não sei o quê. Mas e aí? Acabou? Não acabou.
O mangá ainda está saindo. Hoje tem 26 capítulos. Muito pouco. Só que, tipo, pós, né, essa catarse, a gente tem, tipo, mais algumas desventurazinhas, bem comédia romântica, onde é apresentado um personagem que é amigo da Hanku, e eles têm um passado relativamente romântico, e pra manter no tema da obra, ele também tem uma versão CLT e uma versão fora, então ele é um professor de ensino fundamental, se eu não me engano, e em dado momento vira um grupo, né, ele conhece o Kanade, e eles começam a sair juntos também, tipo, parte do grupo. E obviamente que isso vai causar um embrolho ali. E é o que a gente tá vendo agora no mangá. Tipo, não adianta eu contar mais essa parte porque ela ainda tá rolando, né? É um mangá que vale muito a pena você ver só por esses momentinhos de novela, porque é muito gostoso você ver esses personagens lidando com isso. E o autor, ele tem um carinho muito grande por esses personagens também, porque ele adora desenhar eles, tipo, usando roupas, tipo, muito bonitas. Então, assim, é um negócio muito legal. Mas as minhas considerações finais, elas são um pouco mais complexas. Porque vocês viram que eu não falei nada além do mangá até agora, que diferente do vídeo do Veil, eu falei da autora, o que ela já fez, pra onde veio, da onde ela vai, por aí vai. Esse autor, ele é o Kanazawa Shinozuki. Essa foi a primeira obra que eu vi dele, e eu fui atrás de outras obras pra poder dar uma opinião mais coesa do que isso aqui causa, do que é essa obra, né? E eu achei o Twitter dele, e lá tem inclusive altas fanarts, porque ele é um otaku fedido também, obviamente, e ele fez essa arte linda, mano, papel e caneta, tá? Do Gatiakuta, que é um mangá que tá lançando, inclusive, da Uranaki, que é muito, muito bom. Ele tem esses próprios personagens dele, que ele desenha às vezes no papel mesmo, pra se divertir. Ele tem fanart de Boku no Hero. Você vê que ele é bom, você vê que ele tem paixão ali no que ele faz. E assim, só as fanarts de Chainsaw Man dele são esculacho, assim. Eu juro por Deus, eu fiquei apaixonado, né? Ele tem, tipo, mano, altas artes lindas. Vão lá no Twitter dele, deem o seu seguir. Esse é o Twitter dele. Mas vamos lá. Eu entrei num problema aqui, que é o quê? Eu fui atrás de todas as obras dele e eu li todas as obras dele. Fiquei sem dormir, deixei de fazer várias coisas, porque eu achei que ia ser importante. Quem é o Kanazawa? A gente vai saber muito de um autor lendo as obras dele. A primeira que eu fui atrás é a Killing Mission, e ela não existe em nenhum lugar. Eu procurei em japonês, e eu traduziria se fosse necessário. Não tem na internet. A outra obra dele é essa que eu tampei o nome. Essa aí é da hora, velho. Como vocês podem ver, ela finaliza com o Naru. Ela é uma obra que ele postou no Twitter mesmo, que é a história de um... Como é que é o nome? Yakuza? Yakuza. De um Yakuza que morre e ele reencarna como um gatinho. O outro mafioso que mata ele reencarna como uma menina que adota esse gatinho. E assim, você vê que ele tem um quê cômico. E aqui é a segunda obra dele que ele trata de gender swap. Então aqui a gente tem um cara que foi pro corpo de uma mina e tem que lidar com isso. Mas isso aqui não chega a ser tipo um título inteiro. Tipo, são 8 páginas só, sabe? É tipo muito rapidinho. Mas eu gostei porque nessa one shotzinha a gente já vê que ele tem um problema muito grande com cicatrizes. Ele gosta muito de desenhar cicatrizes. E gender swap. É uma coisa que a gente vai ver outras obras dele. Aí, a próxima, a história de Mitsumi, uma empregada que pode ver um pouquinho no futuro. Você vê que ele também é péssimo com nomes, né? E essa é uma história de 5 páginas também, de uma funcionária que ela consegue ver algumas horas no futuro só. E aí, é basicamente ela em estado de ansiedade o tempo inteiro, porque ela sempre consegue ver que o chefe dela não tá contente com os relatórios que ela tá fazendo. Mas aí, um colega de trabalho fala, deixa disso, vamos sair pra beber. E aí ela vai, e aí ela tem o vislumbre de que ele vai se confessar pra ela. Então assim, são 5 paginazinhas também, super engraçadinhas, super bonitinhas. Eles são demônios também, né? Eu acho que vale a pena falar isso. E aí você fala, tá, ele tá flertando com coisas que ele quer comunicar. Então ele tá brincando com gender swap e com romance, coisas que a gente vai ver na obra de maior sucesso dele até agora, que é o Vida Corporativa e Vida Privada. Ele tem mais uma obra, que essa é ruim demais. Nossa senhora, que bagulho horrendo! Chama A História de um Exorcista, que é um rapaz que ele consegue ver espíritos, e ele tem o
pior design de personagem que eu já vi na minha vida. Mano, olha isso, velho. Olha que bagulho horrendo. Ele tem 2 cicatrizes na falta de uma. O cara tem hiperfoca em cicatrizes. E ele tem, tipo, mano, o mullet com cabelo grande na frente, franja e curto dos lados. E aí ele tem 3 orogue, que são esses cabelinhos que não abaixam. E, mano, ele tem 3, mano. Precisa de 3. Cara, eu lendo isso, eu ficava com raiva. E eu só não ficava com mais raiva porque o desenho dele é bonito. Mas, nossa, que design horrível. A parada dessa história é que ele fica mais forte e ele consegue vencer o vilão porque ele ama muito a irmã dele. Só que a descrição de irmã caçula é muito esquisita. Ele fala de uma maneira muito paia. E eu, como irmão mais velho, eu fiquei muito incomodado lendo isso. Fez uma vibe. Assim, tem coisas boas nesse mangá? Tem, e aí você vê que ele tem uma noção de roteiro muito boa. A construção do roteiro é boa, o roteiro é ruim. Então, tipo, pô, pelo amor de Deus, mano, que isso? A gente vai pra uma outra obra dele agora, e essa é a melhor até agora, depois de Vida Corporativa e Vida Privada, que chama Ottoman, que é um trocadalho, que Ottoman significa marido homem, tipo, como se fosse um super marido, tipo de Superman, Spider-Man, Batman. E aí esse é o Ottoman, que é o marido homem. E o superpoder dele é que ele ama muito a esposa. E conforme ele ama mais a esposa, mais forte ele fica. Então é bonito, é bonitinho, é legal. E assim, a arte é muito bonita. Assim, eu acho que, tipo, essa é a melhor arte que ele já fez na carreira dele. Tipo, todo esse quadrinho, ele é maravilhoso, assim. Tipo, ele é mais bonito do que o Vida Corporativa e Vida Privada. E ele tem cenas muito dinâmicas, assim. Muito boas, muito bem desenhadas. Que eu, por um momento, eu achei que não era ele que fazia. Porque o Vida Corporativa e Vida Privada, ele tem um problema que é... Eu sinto que ele se utiliza muito de assets 3D do Clip Studio Paint. Tipo, o desenho fica meio truncado, meio sem movimento... Mas que aqui não tem. Você fala, tipo, pô, então ele sabe desenhar com movimento e bastante contraste. Por que ele não faz na nova obra dele? Não sei. Assim, como vocês podem ver, ele tem um domínio de arte muito sinistro, assim. Tipo, o cara, ele é muito bom em questão... Mano, esse design de personagem desse cara também me deixa desgraçado. Nossa senhora. Mas você vê que, tipo, mano, ele tem uma noção muito boa de quadrinização, de cena de ação, de movimento... Tipo, é tudo muito bonito nesse mangá. O roteiro é meio idiota, assim, ele é super bobo. Inclusive, se vocês voltarem e prestarem atenção, tem um momento que um dos personagens, ele revela: eu, na verdade, eu não sou só um vilão, eu sou um reptiliano. E a gente vai destruir a humanidade. E aí você fala, ah, mano, pelo amor de Deus, mano, que isso? O desenho sustenta o mangá e ele tem, tipo, várias piadinhas com relação a casais e dinâmica de casais que eu achei, tipo, engraçadas. Mas aí a gente vai agora entrar num buraco, a gente vai chafurdar nessa lama. Vocês estão comigo? Ele tem uma outra obra chamada Kunoichi Noichi, que ela é nada mais, nada menos que uma paródia erótica de Naruto. E assim... precisava de um cigarro agora, mano. Isso daqui é uma das piores coisas que eu já li. E eu vou ser bem sincero, porque como vocês podem ver aqui, eu até apoiar o microfone de novo. Porque eu fui lendo e eu fui anotando erros de roteiro. Meu Deus! É a história de um rapaz que ele tá numa excursão da escola. Só que esse rapaz, veja bem, ele parece muito uma menina. E ele tá na excursão da escola, um lugar que é, tipo, histórico no Japão, assim. Tipo, aqui era onde shinobis treinavam. Aqui é onde ninjas viviam. E ele vai lá, e aí ele se machuca e acorda nesse mesmo lugar, só que, tipo, 500 anos no passado, sabe? Tipo... Tomou um Isekai. É um Isekai. E aí, o que acontece? Ele estava vestido de menina quando isso aconteceu, né? Porque os bullies falaram assim, vamos vestir o Ichi-chan de menina, hahaha, porque ele parece uma menina. E aí tem, tipo, várias piadas horríveis deles falando que vão assediar esse menino porque ele parece uma menina. E aí ele, tipo, entra em desespero, foge, se machuca e acorda nesse universo paralelo aí. E ele tem que ir pra uma escola de ninjas, só mulheres, obviamente, né? Porque pensam que ele é uma mulher.
E aí ele tem que fingir ser uma mulher durante 50 capítulos. E o que mais me deixa frustrado é que, obviamente, essas personagens, elas não são pessoas reais, né? Elas são construções imagéticas do otaku pervertido. Então, os ninjas, quando eles precisam, tipo, lutar uns com os outros, é basicamente cenas de BDSM explícito, sabe? E, tipo, tem uma cena horrível, que eles vão pra prisão da escola. E aí, tipo, o método de tortura é sexo. É basicamente isso. Então, tipo... Tá certo. Mano, eu não tive coragem de pegar nenhuma página desse mangá pra colocar aqui. E assim, ele é uma cópia de Naruto. Tipo, você vê que o cara emula o desenho do Masashi Kishimoto. E aí, só que, tipo, assim, tem um personagem homem, né? Que é o principal. E o resto são todas mulheres. E cada uma delas vai representar algum fetiche que ele vai trabalhar em algum capítulo. É basicamente isso. É ruim, bom, feio não é porque o cara desenha bem, mas assim, é desgraçado. Só que eu queria falar uma coisa. Eu não acho que este mangá tenha sido coisa dele. Por que eu falo isso? Se você sabe como funciona mais ou menos o universo de mangás, você sabe que o editor às vezes tem mais mão na história do que o próprio roteirista, do que o próprio mangaka. E você vê várias vezes que ele tenta aprofundar questões como o romance entre duas personagens, uma delas achando que o personagem principal é uma mulher e o personagem principal tentando esconder isso, né? E aí você fala assim, opa, eu já vi isso em algum lugar. Ele guardou isso pra trabalhar em outra obra depois. E você vê claramente que, tipo, tem as obras onde ele, tipo, os momentos onde ele se solta mais e vai, tipo, explorando coisas que talvez ele queira, mas na edição seguinte você já vê que, tipo, provavelmente ele levou uma apertada do editor pra, tipo, por que não tem mais cenas eróticas nesta página? Desenhe mais cenas eróticas. E aí ele vai lá e tem que fazer os próximos capítulos parecendo, tipo, uma porno chanchada dos anos 80. Eu não sei por que você leria isso se você não fosse obrigado, que foi o meu caso, ou se você fosse um adolescente de 12 anos, que é basicamente o público-alvo. A outra coisa que é importante falar, ele começou a vida dele no Twitter. Então, ele vendia commissions eróticas, tal qual eu, e você consegue achar esses trabalhos que ele fazia na internet com relativa facilidade. E você vê que ele tem um domínio de arte e de anatomia muito... Mas você vê que ele tá tentando se desvencilhar disso, que não é uma coisa que ele quer mais pra vida dele. Porque hoje, todas as redes sociais dele, ele simplesmente ocultou isso e ele basicamente só fala da obra de maior sucesso dele agora, que é um romance. Então você vê que, tipo, talvez seja mais uma questão de sobreviver no capitalismo do que dele realmente querer fazer essas coisas. Esse é o canal do YouTube dele e só tem um vídeo mostrando os gatinhos dele e é muito bonito. Tem o Tumblr dele, que só tem as fanarts, tipo, de mangá e os desenhos do mangá atual dele. Tem o Scab, que também é, tipo, pra quem quiser apoiar ele como artista. E, de novo, vocês podem ver, a capa já é o mangá de maior sucesso e ele não quer mais se vincular a desenhos eróticos. O Booth, que é um site onde você pode vender algumas coisas lá no Japão, e ele vende basicamente artes dos gatinhos dele e modelos 3D que ele fez pra fazer algumas cenas do mangá. O fanbox dele também, basicamente focado no vida corporativa e vida privada. E o Pixvi, mesma coisa. Então, tipo, ele tá tentando apagar essa parte da vida dele. E eu acho que talvez a gente devesse dar uma chance. Ele escreveu muita coisa ruim no passado. Ninguém tem culpa disso, né? Um pouquinho. Mas você vê que as histórias que ele queria contar, ele deu um jeito de contar. Então ele guardou essas pequenas coisinhas dessas obras terríveis que talvez ele tenha que ter sido obrigado a fazer por conta do capitalismo e tá contando a história que ele quer de verdade agora. E ele tá contando uma história sem, tipo, sexualização absurda, contando uma história onde personagens mulheres, elas funcionam como seres humanos normais e não como desculpas de roteiro. Você tem, tipo, uma narrativa de um protagonista que ele tem uma questão muito polêmica, que é uma questão de gênero, de crossdresser. Então, assim, é uma história relativamente, tipo, que foge do que ele tava contando até agora. Então, eu acho que é isso. É um mangaka que a gente tem que dar uma chance, uma oportunidade de se redimir e de contar boas histórias, e que ele não planejou que a vida dele seguisse esse rumo. Ele também não mostra o rosto, não tem como saber mesmo se é um homem, mas o nome Kanazawa Shinozuki é um nome masculino, normalmente. Então, a gente assume que é um homem. E ele usa pronome masculino pra ele em vários dos tweets que ele faz. Dito isso, a autora de Fullmetal também. Ela usava pronome masculino e usava um nome masculino até a gente descobrir que ela era uma mulher. O Kanazawa faz
a mesma coisa. Tipo, ele não mostra o rosto, usa nomes e pronomes masculinos, mas talvez o hiperfoco tão grande em pessoas mudando de gênero nos diga mais sobre esse autor do que a gente espera, né? São 3 obras falando sobre isso, então eu acho que talvez tenha alguma coisa que ele quer contar pra gente. Quando eu falo da Hiro Marakawa, dá a entender, tipo, do jeito que eu falo, parece que ela transicionou. Que antes era um homem que transicionou pra mulher, e não é isso. É que ela usava um pseudônimo masculino pra ficar mais à vontade na indústria, que é uma indústria extremamente machista, principalmente de mangás. É shonen. Então ela usava um pseudônimo masculino só pra fazer com que a obra dela pudesse ser mais aceita publicamente. E eu não tô falando que o Kanazawa Shinosuke é isso, mas a gente já tem históricos disso ter acontecido outras vezes, não só com a Hiro Marakawa, mas com outras mangakas aí também. Então, tipo, aparentemente é uma prática da indústria, então não me surpreenderia se isso acontecesse mais uma vez. Foi isso que eu quis dizer. Dito isso, eu acho que Vida Corporativa e Vida Privada é um mangá que vale muito a pena a gente acompanhar. Pra mim, esse é um mangá pra quem não gosta de mangá, porque ele tem uma arte até que bem ocidentalizada, ele tem uma história que não envolve clichês de mangá, então você pode ler sem ter lido outros mangás, e talvez, se você curte alguma coisa que envolve coisas mais LGBTQIAP+, você vai gostar muito dessa obra. Então, a minha leitura ganhou uma nota de 8 de 10, porque eu inventei agora isso. E essas são minhas considerações finais. Vale a pena ler, é isso. Muito obrigado. Boa. Aí, muito bom. Na hora que você mostrou a Lolita e a Punk, eu já falei, Kamikaze Girls, velho. Isso é... Alguém assistiu já Kamikaze Girls? Não. Quando você assistiu, eu vi, eu falei, caramba, parece ser filmaço, hein? Coloquei na watchlist e ainda não vi, mas tá lá, eu vou assistir. Cara, tipo, tá no meu top 4 do Letterboxd ali de filmes favoritos. É muito, muito bom. E é literalmente, tipo, a história é essa combinação da menina Lolita e da menina Punk. E, pô, mano, agora isso, com esse twist, né, do gênero do cara ser a Lolita, pô, mano, muito da hora mesmo, de verdade. Preciso ler. Cara, a questão dos nomes é muito legal, né? Nomes gigantes. Eu acho, apesar de eles serem realmente muito grandes, eu acho engraçado quando são nomes assim. Vida corporativa, vida no trabalho, vida em casa, vida não sei o quê, e tudo possível num título. Eu curto. Não, a história de 5 páginas, que o título é maior que a história, me pegou muito. Mas mais uma grande indicação de mangá do Arthur, porque já era um mangá super interessante, agora ele meteu a vida corporativa nas devidas proporções, né? A gente também tem as nossas versões aqui alternativas e versão CLT, porque as nossas versões alternativas aqui é nós no Slideologia. E nós CLT é aquilo lá. No SLT é eu chegando quieto, colocando o fone e indo embora quieto. Não, inclusive, no mangá, o Otoman, né, o personagem principal, ele é um designer gráfico. E a primeira cena é ele brigando com o chefe, porque o chefe quer uma coisa e o funcionário tá tipo, não, mas isso não faz sentido, ó, isso daqui faz muito mais, mostrando o trabalho dele. E o chefe, não importa, eu sou o chefe, você vai fazer isso. E aí ele chegando em casa, tipo, muito puto, falando, mano, vou largar tudo e vou virar um mangaka. E aí, tipo, eu acho que ele é só um homem frustrado com o trabalho também. Frustrado com o trabalho e com o gênero, mano. Pica struggle, tá ligado? Tadinho, velho. Não, mas da hora. Eu nunca ouvi falar do autor. É que eu não leio muito mangá. Qualquer coisa que o Arthur traz pra mim é sempre uma novidade. Eu não sei nada de mangá. Eu não leio muito mangá também, mas assim, eu fiquei interessado pelo quão ruim talvez possa ser a versão alternativa de Naruto. É ruim. Vocês viram a quantidade de anotações que eu fiz, assim? Cada furo de roteiro, cada, ação sem sentido, eu anotava e passava raiva. E era pior porque eu não podia ler no transporte público, eu tinha que ler em casa. E aí eu falava, mano, eu não acredito que eu tô perdendo meu tempo lendo isso. Não, mas aí você se meteu naquele meme do cara sendo preso por ele mesmo. Porque alguém tem que ser obrigado a ler isso que nem eu, tipo, ninguém obrigando ele. Não, meu Arthur já odeia Naruto, aí ele me fala que o negócio é Naruto piorado, aí eu... Mas é isso, essa é a minha apresentação. Um beijo, gente. Eu tenho
tenho aqui o meu grupinho de amigos mais próximos ali. A Sabrina Carpenter e a Chappell Roan. Tem a Hatsune Miku e a Kasumi Teto. O Johnny Silverhand e a Vi. E, é claro, eu tenho aqui os meus manos, eu e meus manos do Slideologia, tá ligado? Inclusive, o convidado dessa sessão aqui, incluso na minha ilha, né? Então, pô, sério, esse jogo é muito da hora.